Cavaleiro de Lumière. Terceira parte. Um coração supliciado. Capítulo 4. Henri é transformado em fantoche. A aflição de Berthe era grande. Inventara aquela trama contra Louise a fim de ganhar tempo para agir e captar a confiança do marido, e agora temia as consequências. Assim, pois, mal Henri se afastara, chamou Luciene e ordenou que um criado de confiança viesse à sua presença. Nervosa e assustadiça, disse à serva que se reconhecia desorientada. Prepara-te rapidamente e reúne algumas roupas minhas. Vamos já, agora, para o castelo de Pracontal. O criado chegou e ela ordenou. Pega os cavalos mais velozes de nossa cavalariça e prepara-os para uma viagem urgente. Vê 2 homens armados de confiança para seguir-nos e vá para casa com os outros. Tem uns dias de folga. Em menos de meia hora, estava tudo preparado. Ordenou que fechassem o palácio e fossem para suas casas. Cumpriram a ordem e antes que as janelas todas fossem aferrolhadas, ela montava a cavalo com Luciene e saía pelos portões traseiros, acompanhada dos servos de confiança. E dentro em pouco pegava a estrada real, que mais além cruzava com a estrada de Pracontal. Enquanto galopava, pensava, porém, desculpando-se. É irremediável, preciso ir até o fim. Tenho pena, porque Henri é meu marido, ama-me, é bom e generoso, merece ser amado, e eu vou sacrificá-lo. Mas Luiz é bom também, nosso amor data da infância, ele está só no mundo, não posso abandoná-lo. Pela mente de Henri não passava a ideia de que pudesse ser novamente vítima de uma traição. Berthe era sua esposa. Confessava-se arrependida do erro praticado. Queria voltar para ele. Era quanto bastava. Tensão nervosa, enlouquecedora, receio de um contratempo dominava-o, agravando poderosamente seu estado moral. Preparara tudo a contento, só lhe faltando o anoitecer, buscar o tesouro pelo amor do qual tudo sacrificaria, a sua Berthe. Resolveu, então, dirigir-se ao palácio Strasburg e passar ali as últimas horas, à espera da madrugada, a fim de partir com ela. Meteu-se numa bela farda de capitão, armou-se com a desenvoltura de um guerreiro, penteou-se com esmero, enluvou-se e, montando seu corcel, partiu para a praça onde se situava o palácio de Louise, falando consigo mesmo. Irei mais cedo, a fim de auxiliá-la nos últimos preparativos. A escolta virá buscar-nos à meia-noite com a carruagem para Berthe. Entretanto, chegaram ao destino. O palácio completamente às escuras, tinha as portas fechadas. Impressionado, prevendo a terrível verdade, saltou as grades da frente, chegou à porta chapeada de metal, agitou a aldabra, chamou, esmurrou a porta com violência. Ninguém atendia. Deu a volta ao prédio, que era cercado pelos lados por uma murada de pedras, observando se havia alguma janela aberta ou luzes em algum sótão. Mas a escuridão era completa, e o silêncio respondia que ninguém havia lá dentro, ou se havia, ocultava-se dele. Desejou arrombar uma porta lateral. Era chapeada e resistiu. Então apareceu na escuridão um vigia que lhe falou. É inútil, meu fidalgo. A senhora baronesa partiu esta manhã com os seus criados, e o barão desde anteontem também partiu. Como sabes disso? Sou o vigia do prédio, vi-a partir. Sabes, porventura, para onde foi? Talvez para longe da cidade. Levou bagagens. O palácio é certo que está deserto. Henri compreendeu tudo. Compreendeu e desanimou. Fora uma ilusão, apenas uma miragem, uma infâmia a mais, aquele arrependimento que por entre lágrimas ela confessara. Berthe nunca lhe parecera mais cruel,
mais condenável do que naquele momento. Não mais conseguia raciocinar sobre ela, nem sobre a situação que vivia. Apenas uma certeza retumbava em seu cérebro, a realidade brutal. Bert enganara-o ainda uma vez. Não era amado, nunca fora amado por ela. Haverá realidade mais fria, o coração humano? Henri estava ferido, e agora só compreendia isso mesmo, que estava ferido e sofria. Como viver agora? Até então havia um vislumbre de esperança. Talvez Louis Frederic tivesse seduzido Berthe e ela alucinada o seguisse mesmo sem o desejar, como sua parenta que era. Mas aquele palácio, às escuras, irremediavelmente fechado para ele, revelava que ela não fora seduzida, que o desprezara mesmo, a ele seu marido, e para sempre, e que o vislumbre de esperança devia apagar-se, como apagado estava aquele palácio deserto. O colasso de Luís voltou para o quartel. Suspendeu a escolta, já a postos para segui-lo. Fez desatrelar a carruagem. Deu ordens contrárias às que dera. Estava soturno, cabisbaixo e pouco falava. Trocou a bela farda de capitão pela modesta indumentária de cavaleiro que trouxera de Numières. Desenluvou-se. E tudo realizou soturnamente, lentamente. Nessa noite, não foi para casa. Vagou a noite toda pelas ruas mortas da cidade, desanimado, silencioso, destemido. Às 9 horas da manhã, procurou seu superior, Olivier de Guzmán, e disse-lhe: Senhor, perdoai-me. Fica sem efeito tudo o que havíamos combinado ontem. Foi tudo ilusão. Minha mulher abandonou-me mesmo. Não quero mais a vida militar. Devo voltar para a minha aldeia. Sinto saudades de meus pais e de meus amigos. Olivier compreendeu tudo, pois não acreditara nos protestos da baronesa, a ele confiados por Henri. Relanceou os olhos discretamente pelo rapaz. Estava pálido e abatido. Olivier, porém, fiel às recomendações de seu amigo Del Ambrosini, tentou convencê-lo a partir com ele para a França, a viajar, a esquecer do passado com vistas ao futuro. Mas o cavaleiro foi inflexível. Não, meu coronel, sou-lhe imensamente grato, mas não posso mais, não posso mais. Devo voltar para minha aldeia, meus pais esperam. Coragem, meu caro Henri, visitaremos teus pais, e se assim o queres, mas voltaremos depois. É preciso que saias de Bruges, de Flandres, e não voltes a Steinsburg. É preciso que esqueças Berthe e ames outra mulher capaz de oferecer-te felicidade, pois bem o mereces. Berthe não merece teu amor. Em verdade, Henri, teu casamento facilmente será anulado. Perante as leis da nobreza, não foi legal, foi falho. Ouve-me, não crês em Deus? Não tens fé em ti mesmo, no teu valor pessoal, no futuro que poderá ser compensador? Procura a Deus, Henri, pede-lhe lenitivo, e quem sabe o recurso que ele te concederá? Diariamente recebemos graças divinas que nos socorrem, mas somos ingratos, jamais a reconhecemos. Olha, ser-te-ia fácil, minha filha Luísa apaixonou-se por ti. Tenta amá-la e dar-te-ei em casamento, pois confio em ti. Será a tua salvação, porque Luís é um anjo, conta 20 anos e far-te-á feliz. Uma risada constrangida foi tudo quanto o infeliz encontrou para responder ao amigo que tão generosamente lhe estendia a mão, convidando-o ao raciocínio da fé e à humildade que gera o lenitivo. Não necessito inspirações desse senhor oculto aos homens, meu caro conde.
Sou senhor de minhas vontades e darei a direção que julgo correta ao estado a que chegou a minha vida. Não aceito esse Deus que cria fidalgos e plebeus e deixa os desgraçados como eu, honestos e sinceros, serem vilipendiados pelos grandes. Olivier não insistiu. Seria inútil. A ocasião não era favorável à conversão do ateu. A revolta dominava-lhe o coração. Oliver sorriu e perguntou: aceita uma chávena de chá? Henri aceitou e tomou chá com o seu superior. No dia imediato, ao romper da alva, Olivier de Guzmán despedia-se da família dizendo: voltarei dentro de alguns dias. Irei apenas visitar nosso bom amigo Del Ambrosini, a fim de dar-lhe contas de certa missão a mim confiada, a qual, infelizmente, não logrou bons êxitos. Refere-se meu pai ao cavaleiro de Lumières? Indagou Luís. Sim, ele retorna à aldeia, não deseja a vida militar. Disse e saiu. Henrique pernoitara em casa do amigo, esperava-o no pátio. Avistando-o, de Guzmán exclamou: eia, senhor de Lumières, a cavalo, precisamos fazer hoje um bom trecho do caminho. O marido de Berthe curvou-se diante das filhas do seu coronel, numa vênia de despedida, sem pronunciar sequer uma palavra. Ele sabia que a jovem Louise, primogênita de Oliver, interessava-se vivamente por ele e que várias vezes encontrara meios de demonstrar-lhe a sua simpatia. Comoveu-se com a atitude dolorosa da moça vendo-o partir, certamente para sempre, e falou consigo mesmo: é melhor assim. Eu não poderia torná-la feliz. 2 dias depois, chegavam à quinta Lumières. Impossível avaliar as impressões que acometeram o atormentado cavaleiro ao rever a aldeia natal. Durante a viagem, Oliver, que o vira atravessar impassível a praça onde residia Berthe, sem dirigir o olhar para o palácio, a fim de tentar revê-la, observara também que o rapaz se agitava gradualmente à proporção que se aproximava do lar paterno. O mais vivo alvoroço ouviu-se então naquela casa invariavelmente quieta e triste, desde a partida de Berthe. Marie Lumières corre surpreendida ao encontro do filho. Henri? Henri? Pois é tu, meu filho. Oh, que é um sonho, não pode ser verdade, exclamava a pobre mulher abraçando-o, desfeita em lágrimas. Mas como estás belo! E agora não me deixas mais. Voltaste para a tua mãe, não é verdade? Ah, que falta tu me fazes, meu filho. Sem ti, eu morri aos poucos. Há quase 1 ano que te foste. Vês estes cabelos como embranqueceram? Ora, abraça-me, vamos, beija-me. E não chores, meu filho, não chores. Tem pena de tua mãe. Estreitaram-se num longo abraço de criaturas sofredoras que se compreendiam. E Marie teve então, para o filho, desvelos que só uma mãe o saberia ter.